Olá e as boas-vindas a mais uma análise detalhada aqui na Academia do Terceiro Setor. Hoje a gente vai mergulhar fundo no conteúdo da aula 09 do curso O que é o Terceiro Setor na Prática. Vamos falar sobre um dos temas mais decisivos, sem sombra de dúvida, para quem atua na área social, a transparência e a prestação de contas. E olha, antes de darmos a largada, já garante a inscrição aqui na academia. É super importante para continuar acompanhando nossos conteúdos e fortalecer cada vez mais esse conhecimento sobre gestão social de excelência. Vamos lá? Vamos direto ao ponto. Existe um mito muito forte, muito persistente por aí, de que as organizações sociais entram em colapso simplesmente porque o dinheiro acaba ou porque faltam voluntários dedicados. Mas a realidade que o material dessa aula nos mostra é bem mais profunda. O verdadeiro motivo pelo qual muitas instituições acabam fechando as portas é, na verdade, a perda de confiança. Sabe, no terceiro setor, a confiança não é só um sentimento intangível, algo abstrato. Ela é o verdadeiro patrimônio institucional. É literalmente a moeda mais valiosa que existe. Sem ela, o propósito, por mais lindo e nobre que seja, simplesmente não para de pé. Bom, para a gente se organizar, nossa rota de hoje passa rapidamente por 6 pontos. Primeiro, o pilar da confiança. Segundo, a redefinição do que realmente significa transparência. Terceiro, o escudo da prestação de contas. Quarto, os perigos enormes da desorganização. Quinto, como documentar o impacto social. E, por fim, como tudo isso fortalece o futuro da organização. Começando então pelo nosso primeiro grande tema, o pilar da confiança. É vital ter em mente que instituições fortes não nascem inabaláveis num passe de mágica. Como donos da casa, a gente sabe muito bem que organizações de excelência blindam a sua credibilidade todo santo dia. A confiança é uma estrutura que exige manutenção constante. E o que acontece quando aquela clareza administrativa começa a falhar? É um verdadeiro efeito dominó. E ele destrói a organização de dentro para fora. Primeiro, a instituição enfraquece internamente, gerando dúvidas na própria equipe e nos voluntários. Depois, vem o baque financeiro, porque as doações inevitavelmente começam a secar. Logo em seguida, ocorre um enfraquecimento institucional, com a perda de parcerias vitais. E, por fim, o golpe mais duro, o enfraquecimento social, quando a instituição simplesmente perde a capacidade de atender a comunidade que tanto precisa dela. O que nos leva perfeitamente para o nosso segundo ponto, redefinindo a transparência. Muitas vezes, a única imagem que vem à cabeça quando a gente ouve a palavra transparência é alguém mostrando uma planilha cheia de gastos no fim do mês, como se fosse só uma obrigação burocrática chata. Mas a definição profunda da coisa vai muito, muito além disso. Transparência de verdade é agir com clareza, responsabilidade e uma honestidade institucional absoluta em todas as operações. Significa demonstrar de peito aberto exatamente como a engrenagem funciona, como os recursos são utilizados, como a diretoria toma as decisões, quais são os resultados que estão sendo gerados na ponta. No fundo, é abrir as janelas da organização para que o mundo inteiro possa ver o valor que está sendo criado lá dentro. E a mágica realmente acontece quando essa transparência total vira rotina. Instituições que adotam essa postura passam a transmitir imediatamente 4 atributos que são poderosíssimos: segurança para quem quer apoiar, seriedade na execução da missão, uma maturidade institucional notável e um nível inabalável de confiança. Esses elementos atuam como um ímã gigantesco. Eles atraem e, mais importante ainda, fidelizam apoiadores, voluntários e os parceiros da comunidade. Passando agora para a nossa terceira sessão, o escudo da prestação de contas. A gente precisa virar a chave da mentalidade comum sobre esse assunto. Infelizmente, prestar contas ainda é muito visto como um sinal de desconfiança ou um excesso de controle que ninguém quer. Mas, na verdade, é um escudo vital, é indispensável. A regra de ouro aqui é claríssima. Quanto maior o impacto que uma instituição deseja gerar na sociedade, maior vai ter que ser a sua responsabilidade institucional. Administrar doações que foram dadas com tanto suor, gerenciar materiais e coordenar o tempo precioso das pessoas é um peso enorme, e isso exige uma maturidade organizacional muito profunda. É por isso mesmo que as instituições maduras documentam absolutamente cada detalhe. O histórico precisa ir muito além de só anotar o que entrou de dinheiro e o que saiu. É mandatório documentar as ações concretas realizadas no campo, os resultados específicos que foram alcançados, a maneira como cada pequeno recurso foi empregado e todas as atividades desenvolvidas pela equipe.
Ter o registro meticuloso de tudo isso é a prova definitiva de que a instituição é séria. Funciona como uma vacina poderosa contra qualquer desgaste institucional lá na frente. Chegamos então à nossa quarta sessão, o perigo da desorganização. Apresento a vocês o grande vilão da nossa explicação de hoje, o hábito extremamente tóxico de conduzir uma ONG ou associação na base da pura informalidade. Presta atenção nessa clássica armadilha da informalidade. No dia 1, deixar de emitir um recibo ou guardar todas as notas fiscais amassadas numa caixa de sapatos parece algo simples, até inofensivo, né? Mas lá no mês 6, essa falta de processo já virou um caos administrativo gigante onde ninguém mais sabe qual é o saldo real na conta. E quando a organização completa um ano, essa bola de neve estoura numa crise institucional severa, muitas vezes irreversível. É uma ladeira escorregadia e fatal. E o erro mais destrutivo de todos nessa fase é a mistura perigosa de recursos. Usar o dinheiro e a conta bancária pessoal para pagar coisas da ONG, tomar decisões no calor da emoção e atuar sem definir direito quem é responsável pelo quê, é literalmente a receita para o desastre. Em contrapartida, a necessidade absoluta é ter uma estrutura madura. A organização precisa ter uma identidade financeira e jurídica 100% própria, controles adequados e registros completamente independentes dos seus fundadores. Os resultados de toda essa desorganização e mistura de contas não perdoam. Isso destrói a confiança da comunidade, acaba com o apoio da base de doadores e simplesmente liquida a credibilidade institucional. A dura verdade que a gente precisa encarar é que, mesmo que a causa seja fantástica e as intenções sejam as melhores possíveis, a falta de organização administrativa vai drenar a força de qualquer projeto de um jeito impiedoso. O recado final sobre esse ponto é super contundente. Organizações fortes rodam com base em estrutura firme e clareza absoluta. Sabe aquela velha frase, tá tudo aqui na minha cabeça, pode confiar? Pois é, ela simplesmente não tem espaço numa gestão profissional de impacto social. A transparência baseada em processos estruturados é a única coisa que elimina o atrito interno e afasta qualquer sombra de dúvida. Vamos agora redirecionar o foco para a nossa quinta sessão, documentando o impacto social. Se tem um equívoco que a gente vê o tempo todo, é achar que prestar contas é um exercício restrito a usar a calculadora e ler extrato bancário. A transparência não financeira é tão vital quanto a contábil. Organizações de alto desempenho se dedicam de verdade a registrar e comunicar ativamente o impacto social dos projetos. Elas mostram as ações que foram feitas, a transformação prática que aconteceu na vida das pessoas e os resultados concretos que a equipe suou a camisa para alcançar. Fortalecer a comunicação institucional nesses pilares é o que comprova o valor real do trabalho. E, ao fazer isso bem feito, a gente inicia o que é chamado de ciclo de apoio. São passos super lógicos que transformam pessoas curiosas em doadores contínuos e engajados. Primeiro, as pessoas enxergam a transformação real acontecendo na prática. Segundo, elas reconhecem o imenso valor desse impacto. Terceiro, começam a observar a responsabilidade e a seriedade da gestão da ONG. E, por fim, o estágio mais valioso de todos, passam a confiar plenamente na coerência institucional. É exatamente esse mecanismo que garante a fidelidade de longo prazo de quem apoia a causa. E assim, aterrissamos na nossa sexta e última sessão. A transparência fortalece o futuro. Juntando todos os fios condutores da nossa análise de hoje, fica muito claro que adotar a prestação de contas proativa é implantar o motor definitivo de crescimento. Quando uma instituição foge daquela armadilha da informalidade crônica, os benefícios lá na frente se multiplicam. Fica possível crescer com total segurança, fortalecer parcerias enormes com empresas, gerar credibilidade para atrair os melhores talentos, construir uma continuidade que sobrevive até se a diretoria mudar e, claro, expandir exponencialmente o impacto social. A essência de tudo isso, no fim do dia, é muito simples. A transparência não enfraquece instituições de jeito nenhum. Elas fortalece. Abrir o jogo, exibir os processos em praça pública e documentar o uso de cada centavo e cada hora dedicada é a maior e melhor armadura que uma organização pode construir para blindar o seu propósito. Para a gente fechar o raciocínio, fica aqui uma reflexão provocativa para todo mundo que está na liderança de projetos sociais. Hoje, a instituição está se sustentando apenas naquele apelo emocional da urgência da causa ou já está construindo a capacidade estrutural administrativa para gerar confiança e impacto a longo prazo? A resposta para essa pergunta é o que vai determinar se a missão vai sobreviver ou não nos próximos anos.
Com essa reflexão de peso, a gente finaliza a explicação de hoje sobre a aula 09, sempre trazendo aquela qualidade e o direcionamento que são a marca registrada da Academia do Terceiro Setor. Se essa análise trouxe clareza e te ajudou, não esquece de se inscrever para apoiar o nosso trabalho e não perder os próximos conteúdos. Na nossa próxima apresentação, a gente vai destrinchar um tema fascinante, a liderança no terceiro setor, focando em como formar equipes de verdade e evitar aquela centralização perigosa. Até lá, pensem bem, a missão está escorada só na emoção ou na estrutura? Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima análise.